Fala galera do sétimo ano, beleza gente? Tudo bem? Galera, vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos que estavam ocorrendo presencialmente, agora na forma de vídeo. Nós vamos continuar falando sobre as características naturais do Brasil. Nas nossas últimas aulas presenciais, nós falamos sobre a questão dos tipos climáticos do Brasil. Em razão do Brasil ter uma grande extensão latitudinal, então, no Brasil vão ocorrer diversos tipos climáticos. Extensão latitudinal no sentido norte-sul, né? Nós vamos ter climas quentes, climas com temperaturas mais amenas, como clima quente, exemplo, clima equatorial, clima com temperatura mais amena, o clima subtropical, tá? Então, em razão da grande extensão latitudinal, nós vamos ter diversos tipos climáticos no Brasil. Além também da latitude, outros fatores influenciam no clima, como o relevo, como a vegetação, enfim. Mas nesse vídeo agora, nós vamos falar especificamente sobre a questão da vegetação do Brasil, sobre as formações vegetais do nosso país. Relacionado às formações vegetais do nosso país, nós vamos utilizar uma divisão regional do Brasil feita pelo geógrafo Aziz Absaber. Tá? O geógrafo Aziz Absaber propôs uma divisão do Brasil baseada em critérios naturais. Qual foi essa divisão que ele propôs? Ele dividiu o Brasil no que nós chamamos de domínios morfoclimáticos. Tá bom? Então, os domínios morfoclimáticos foi uma forma de dividir o Brasil baseada em critérios naturais proposta pelo geógrafo Aziz Absaber. Quais foram os critérios naturais que ele utilizou para dividir o Brasil dessa maneira, em domínios morfoclimáticos? O relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia e o tipo de solo. Foram os critérios naturais que eles utilizaram para essa divisão, que no caso o Absaber, né? O Absaber utilizou para essa divisão no Brasil em domínios morfoclimáticos. São 6 espaços naturais que o Aziz Absaber dividiu o Brasil, mais uma região que ele chamou de faixa de transição, que mais à frente nós vamos saber falar sobre essas faixas de transição, tá bom? Então, o Absaber dividiu o Brasil em 6 espaços naturais que ele denominou de domínio morfoclimático. Morfo, relacionado à forma, climático ao clima. Então, daí, dessas questões naturais, a divisão do Brasil dessa maneira, em 6 espaços naturais, os domínios morfoclimáticos. Quais são esses domínios morfoclimáticos que o Absaber dividiu o Brasil? A Amazônia, né, o domínio amazônico, o domínio do Cerrado, o domínio da Caatinga, o domínio dos mares de morro, o domínio das araucárias e o domínio das pradarias. São esses os domínios morfoclimáticos que o Absaber ele propôs para a gente. Amazônico, Cerrado, Caatinga, mares de morro, araucárias e pradarias e as chamadas faixas de transição. Ok? Continuando, gente. Vamos falar aqui primeiramente sobre o domínio amazônico. Galera, quanto ao domínio amazônico, por exemplo, verificando os critérios naturais que o Absaber utilizou, o relevo amazônico existe a presença de planícies, platôs. Que são platôs, galera? Platô é o sinônimo de planalto, tá bom? Que são superfícies planas e elevadas. Então, planícies, platôs aqui na Amazônia também, mas a principal forma do relevo presente na Amazônia são as depressões. Bom, é a principal forma do relevo encontrada na Amazônia. É aquela que predomina na maior parte da Amazônia. Lembrando que a depressão é uma área mais baixa do que o relevo no seu entorno. Então, a depressão é a forma do relevo predominante. Também, quanto à vegetação, a vegetação marcante do domínio amazônico é a floresta equatorial, floresta pluvial, a floresta amazônica, caracterizada por árvores de grande porte, né? Adaptada a muita umidade da região. Quanto ao clima, o clima predominante é o clima equatorial. O clima equatorial que se caracteriza por ser um clima quente e úmido, ou seja, com temperaturas elevadas e que apresenta elevados índices de umidade durante o ano. Quanto à hidrografia, a Amazônia ela apresenta rios caudalosos. Quer dizer rios caudalosos?
rios com grande volume de água. É uma característica também da hidrografia da Amazônia. O outro domínio que também o Absaber nomeou é o domínio do Cerrado. Tá? Lembrando, o domínio amazônico é o maior dos domínios. Depois a gente tem, para nossa análise, o domínio do Cerrado. Galera, o domínio do Cerrado tem como vegetação característica a vegetação de cerrado, tá bom? Caracterizada por vegetação de pequeno porte, tá? Gramíneas, arbustos, árvores, mas essas árvores, diferentemente do domínio amazônico, são árvores de pequeno porte e árvores também que estão distantes uma das outras. Para você lembrar do cerrado, em relação à característica da vegetação, é só você lembrar das savanas africanas, tá? Então, no Brasil, recebe o nome de cerrado. Então, arbustos, gramíneas, árvores de pequeno porte, distantes uma das outras, com troncos retorcidos, casca grossa, são características da vegetação de cerrado. Quanto ao clima, essa formação vegetal ela está adaptada ao clima tropical continental ou tropical semiúmido, com verões chuvosos e invernos mais secos. Quanto ao relevo, a presença de relevo planáltico, que é a forma do relevo que predomina na região. Em relação à questão da hidrografia, a região do Cerrado é uma região muito importante, por quê? Porque nela está a nascente de vários rios importantes no Brasil. Tanto é que ela é considerada, essa porção central do Brasil, onde tem o Cerrado, a grande caixa d'água do Brasil. Porque muitos rios importantes têm sua nascente lá, como o Rio São Francisco, como o Rio Paraná, como o Rio Tocantins, como o Rio Araguaia. São rios que têm suas nascentes na região onde a gente tem a vegetação do Cerrado. O outro domínio também formulado pelo Absaber é o domínio da Caatinga. Tá? O domínio da Caatinga, que é uma formação vegetal que se desenvolve principalmente no Nordeste brasileiro. Ok? Então, o domínio da Caatinga ele é caracterizado pela presença da vegetação de Caatinga, no que diz respeito à vegetação, a presença de arbustos e plantas cactáceas. No que diz respeito ao clima, é uma vegetação adaptada ao clima tropical semiárido. O clima tropical semiárido é um clima que apresenta chuvas escassas, tá? E irregulares. Como se trata de um clima subtropical, um clima tropical semiárido, os índices pluviométricos nesse tipo de clima, no tropical semiárido, ficam entre 500 e 750 milímetros anuais. Uma quantidade de chuva, portanto, é bem diminuta quando comparado com outros tipos climáticos, como, no caso, o clima equatorial, que apresenta índices pluviométricos em torno de 2.000 milímetros por ano. Ok? Continuando. Quanto aos rios, os rios do clima da vegetação do domínio da Caatinga, eles se apresentam como rios temporários. O que são rios temporários? São rios que secam em determinado período do ano. Tá? São chamados rios temporários. Então, naquele período em que as chuvas desaparecem, em que a chuva ela é escassa, então esses rios temporários eles vão secar. Mas assim que o período da chuva voltar, eles também reaparecem. Ok? Então, rios temporários. O outro domínio que ocorre no Brasil, mais voltado principalmente na faixa litorânea e parte do sudeste também do Brasil, é o domínio dos mares de morro. O domínio dos mares de morro ele é caracterizado, por exemplo, quanto ao relevo, pela presença de relevos planálticos e na forma de morros, tá bom? Então, o domínio dos mares de morro, relevo planáltico na forma de morro. Quanto à vegetação, a vegetação característica desse domínio é a vegetação de Mata Atlântica, da Mata Atlântica, tá bom? Que é uma vegetação rica em biodiversidade. Mas lembrando que a Mata Atlântica ela já foi bastante devastada desde o período colonial, para dar espaço para as atividades econômicas que iam sendo desenvolvidas no litoral, para as cidades que iam surgindo. Então, nos dias atuais, restam em torno de 5% da Mata Atlântica, dessa vegetação que existia,
que existe, mas no caso a maior parte dela praticamente hoje já foi devastada. Então, em torno de 5% é o que existe. Quanto ao clima, o domínio dos mares de morro, ele apresenta uma vegetação adaptada ao clima litorâneo úmido, que é um clima que apresenta temperaturas elevadas e também muitas chuvas. Beleza, gente? É isso. Depois a gente volta com a continuação desse assunto.